o que é liberdade? Calma, um de cada vez. O que é liberdade? O que você entende por liberdade? Se você fosse parar na rua e perguntasse de você o que é liberdade, se você fosse hoje em uma cadeia pública e perguntasse ao prisioneiro, irmão, você quer ser livre? O que é liberdade para você? Provavelmente ele diria, eu quero ser livre para eu fazer o que eu quero, para fazer o que eu quiser. Isto está de uma maneira implícita, implantada entre cada ser humano. Você concorda comigo? Estou aqui? Você vê isto acontecer até nas atividades infantis, onde a liberdade ela está vinculada aonde você faz aquilo que lhe apraz, aonde você faz aquilo que você quiser. Agora, deixa eu lhe falar uma verdade. Isto é um conceito mundano e não bíblico. E por isso digo e reafirmo a importância dessa mensagem, sobretudo nos dias nos quais nós estamos vivendo. Por quê? Porque você pode perceber, com os olhos abertos, que existem partidos políticos que estão colocando emendas, projetos de lei, tentando mostrar uma liberdade, quando na realidade a palavra de Deus chama de libertinagem. E libertinagem o que é? É eu fazer tudo aquilo que apraz a minha carne, independentemente da vontade e da consequência do meu próximo, que ela seja toda uma sociedade. Digo para você, amados, está em pauta no Congresso, no Senado, nas câmaras do deputado, coisas como banheiro unissex, a legalização do aborto, a ideologia de gênero, a troca de sexo com crianças. Coisas hoje que estão sendo pautadas. Por quê? Porque o importante é você fazer o que você quiser. O importante é ser feliz. Só faltou o quê? Assinar do Satanás. É ou não é verdade? Essa é que está sendo empregado. Esta liberdade é que está sendo ensinada desde a criança até a fase adulta. E chamo a sua atenção novamente para perceber algo. Se isto não é liberdade, segundo a palavra de Deus, então o que é? Agora então eu apresento a você o que é a liberdade. Quando nós vamos no hebraico, no original, nós iremos já perceber uma diferença. Qual? Que no hebraico há dois tipos de libertação. Quando traduzido, porém, para o português, só está escrito a palavra liberdade. Aí, quando você lê, você não sabe que tipo de liberdade está sendo ensinada. Corrijo, não sabia, porque a partir desta noite saberá. Então, o primeiro tipo de liberdade que a Bíblia nos ensina no original é este. Hofesh. Repita comigo, Hofesh. Já está aprendendo hebraico de graça, olha aí. No hebraico, CH tem um som de R. Então, por isso diz Hofesh. Agora, seguinte. No hebraico moderno, Hofesh significa férias. No hebraico bíblico, significa liberto de algum lugar. Agora, veja bem isso comigo. Os dois até se comunicam. Por quê? Imagina você que está de férias em uma ilha paradisíaca. Quando você está ali descansando, você está liberto de um lugar. Qual? Do seu trabalho, de qualquer outro lugar. Amém? Então, Hofesh é o ser liberto de algum lugar. Lugar este na qual eu estava, aonde eu não conseguiria sair pelas minhas próprias forças. Então é um lugar aonde eu sou resgatado. Aonde alguém, ou seja, uma força externa a mim, consegue me buscar, me resgatar, me redimir. Amém? Amém. E nós precisamos entender, amados, essa figura de redenção, de resgate, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor é um Deus detalhista. E em Levíticos, capítulo 25, versículo 25 em diante, o Senhor vai nos ensinar acerca do penhor, acerca da dívida e até da escravidão. Posso lhe mostrar como acontece? Vou chamar o Davi, o Túlio e o pastor para ensinar aquilo que
o Senhor já nos ensinou no Velho Testamento. Davi, pode se assentar, por favor? A palavra de Deus vai mencionar o seguinte, que uma pessoa que trabalhava para o seu Senhor começava a devê-lo. E aí ele entregava o ouro que ele tinha, a prata que ele tinha, e se não fosse suficiente, a sua própria moradia. E se também não fosse suficiente, ele se encontrava em um lugar de escravidão. E então, por que ele se encontrava em um lugar de escravidão? Porque sobre ele havia uma dívida, na qual ele não conseguia pagar. Ou seja, este lugar ele não conseguia sair. Tenta sair, varão. Não deixa ele sair, não. Por que ele não consegue sair? Porque agora o seu Senhor é sobre ele. Amém? Amém. E isto que acontecia, tá bom? E é isto que acontecia. Agora, a palavra de Deus também vai nos instruir. O quê? Um dos motivos que ele conseguiria sair disto era se um ente querido seu, se alguém da sua linhagem, o compatriota dele, movendo-se de compaixão dessa situação miserável na qual ele se encontrava, ele ia pagar este resgate. Então ele ia com o senhor daquele servo e pagaria a ele o direito. E quando ele pagasse pelo direito, pode entregar para o seu senhor, o que ele faria? Rasgaria a dívida, a cédula que era contra ele. Pode rasgar. Então, ao pagar, ele se encontra livre. Levanta aí, varão. Agora, ao se levantar livre, eu pergunto para você, ele deixou de ser escravo? Não, exatamente isso. Por quê? Porque de papel passado, quem comprou tem legalidade e legitimidade sobre a vida dele. Eu faço mais outra pergunta, mas ele comprou para tratá-lo como escravo? De maneira nenhuma, mas para tratá-lo como filho, como parte da família, como sempre ele foi. Aleluia. Calma, respira. Eu falei Velho Testamento. E todas as vezes que eu falo do Velho Testamento, eu falo Colossenses 2,17. Velho Testamento apenas apontava para aquilo que era vindouro, o Novo Testamento. Então, agora faremos a mesma coisa. Todavia, o Davi vai fazer o meu papel e o seu papel. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Senta aí, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, no livro de... Observa isso, que a sua vida vai passar agora na sua mente. A palavra de Deus diz, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que aquele que é vencido por alguém se torna escravo daquele que prevaleceu sobre ele. Agora, nós entendemos a consequência do pecado no jardim do Éden. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando ele entregou a Satanás, se submetendo à tentação do diabo, ele se colocou em um lugar de escravidão. Você me pergunta por quê? Sabe por quê? Porque a dívida na qual nós adquirimos, nós não conseguíamos pagar por ouro, por prata ou qualquer bem que nós possuímos. E, se nós não conseguimos pagar, nós entramos em um lugar de escravidão. Amém? Nós nos encontramos em um lugar de escravidão. E o salmista já declarou, Salmo 49, versículo 8, o resgate da nossa alma é caríssimo e cessaria as tentativas para sempre. Entretanto, aqui está a nossa libertação. Aqui está Rofes sobre as nossas vidas. Por quê? Porque veio um, aleluias, chamado Jesus Cristo. E ele veio pagar pelo nosso resgate. A palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor Jesus Cristo veio desfazer as obras de Satanás. Então, naquela cruz, ele traz o pagamento pelos meus pecados e pelos seus pecados. Agora, não para por aí. Porque Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que Cristo rasgou a escrita de dívida que era contra nós e as pregoou naquela cruz. Pode rasgar. De maneira profética, pague e rasgue para a glória do nome do Senhor Jesus. Pergunto para você. Ele nos comprou para nos tratar como escravo?
De maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que o Espírito na qual Ele nos concedeu não nos trouxe o temor para vivermos como no tempo da escravidão, mas o Espírito que clama a Ele, Abba, Pai, Paizinho querido. Amém? Pode se levantar e... Dá uma salva de palmas ao Senhor pela vida dos varões. E essa do Abba, Pai, Paizinho querido, esse Espírito que clama ao Senhor, está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Então, resumindo, vocês entenderam que Rufus trouxe sobre nós aonde, amados? A obra de Jesus Cristo no madeiro, sobre as nossas vidas, e a sua ressurreição. Amém? Vou fazer outra pergunta para você, para começarmos a aprofundar o entendimento. Essa pessoa que acabou de ser liberta, teve esse primeiro momento, onde ele não teve esforço algum, você percebeu? Ele já está apto para construir uma sociedade livre? Não. Ele não está apto, amados. Deixa eu lhe dizer algo. Esse tipo de libertação, ela é boa, ela é necessária, ela é imprescindível. Entretanto, ela não é suficiente para fazer toda uma sociedade, ou seja, indivíduos completamente livres. Por quê? Porque pessoas aonde todas elas fazem aquilo que quiserem, sem leis, sem regras e sem barreiras e limites, é uma sociedade enfadada ao quê? A anarquia e a tirania. E Deus não está nisso. Amém? Por isso, amados, compreenda algo. Rufus, essa primeira libertação, o libertar de é apenas o início. É o ponto de partida e não o destino final. Amém? Amém. Senão você vai cair no erro que eu tenho observado. Qual? Pessoas que recebem o novo nascimento, convertem-se ao Senhor, mas vivem uma vida como outra hora já vivia. Ora, o que mudou? Será que eis que tudo não se fez novo? Então, tem que haver uma segunda libertação, que é na qual nós iremos aprender agora. Amém? Amém. E qual é esta segunda libertação? É Herut. Repita aí, Herut. O que significa Herut? É liberto para. Liberto para. Pegou o trocadilho? Observa isto comigo. Rufus traz a libertação de um lugar. Agora, o segundo, Herut, é uma libertação para outro lugar, para um propósito, para um desígnio. Ou seja, ele não te libertou por te libertar, sem um propósito, sem um desígnio, sem um plano. Então, guarda este conceito, se você estiver anotando, ou coloca na tábua do seu coração, o que significa esta segunda libertação, esse Herut. Herut é eu ter domínio próprio, para eu conseguir andar no caminho de justiça, para eu ter moralidade e para eu ter, amado, sabe o que? Valores. Para que eu tenha, amados, valores divinos, para que eu consiga, pelo Espírito do Eterno, ou seja, pelo Espírito Santo, controlar a minha vontade carnal. Sabe o que é vontade carnal? Yeterhará. Repita aí, Yeterhará. Isso está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que todo ser humano, homem ou mulher, depois do pecado adâmico, tem uma inclinação para a prática do mal, aquela vontade, sabe, eu sei que vocês não têm, não, longe de vocês, mas aquela vontade de falar aquilo que quiser, de ver aqui, de assistir, de desejar, de cobiçar, de comprar e vender, ganhando lucros absurdos, enganando o próximo, todas essas coisas, isso aí é terrará, é o que? A inclinação à prática do mal. É isto que nós necessitamos combater através do Espírito Santo. Amém? Amém. Agora, há uma diferença. Eu não sei se você percebeu, mas eu quero tornar cada vez mais claro. A primeira libertação foi uma libertação externa, ou seja, o Davi não teve nenhum esforço. Vocês observaram? Ele veio e resgatou ele. Redimiu ele, tirou ele daquela situação, ou seja, aconteceu de forma externa. Agora, Herut é uma libertação interior.
E essa libertação interior, ela tem uma liberdade coletiva e não apenas individual. Pensei que vocês iam perguntar, mas deixa eu perguntar então. Por que que Herut nos traz uma liberdade coletiva, enquanto Hofesh não? Eu respondo claramente. Porque aqui, se eu pudesse resumir para você, eu diria que Herut, a segunda libertação na qual nós temos que ter, ela simplifica em 2 pontos. Quais? Primeiro, autocontrole, que é o domínio próprio. E o segundo, a consideração com o meu próximo. Amém? Amém. Então, no primeiro, a pessoa que acabou de ser liberta, ela está pensando muito ainda em si. A mentalidade dela ainda é muito individualista. Observa, ela nunca teve nada, é escrava. Então é tudo meu. Agora, quando chega o Herut, a transformação interna pelo Espírito Santo, sua mentalidade, ela passa a ser coletiva, aonde eu me preocupo com o meu próximo. Amém? Amém. Observa comigo, diante de todo o exposto, eu pergunto novamente para você, o que é liberdade? Quem é de fato livre? Eu. Aleluia. Agora, observa isso. Por que que de fato ele é livre? Vamos ver? Livre não é apenas aquele que deixou de ser escravo de um lugar de prisão. Aquele que simplesmente não tem mais nenhum vício e nenhuma prática pecaminosa. Mas aquele que, aleluia, tem o domínio próprio e anseia de amor pelo seu próximo. Então, guarda isso. A verdadeira liberdade é eu ser livre de mim mesmo. Amém. Como que eu posso ser livre de mim mesmo, pastor? É você ser livre do seu eu carnal, do seu eu adâmico, da sua soberba, do seu orgulho, da sua autossuficiência. Pastor, o que é autossuficiência? Eu não preciso e não dependo de ninguém. Você precisa e depende de alguém, do seu próximo e do Senhor. É você ser livre da glutonaria, é você ser livre da ira, é você ser livre da soberba, é você ser livre de tudo aquilo que te traz como que um temperamento desenfreado. É você, amados, ser livre da inveja, é você ser livre da fofoca. É você ser livre pelo poder do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, ele controlar a sua língua e não você ser controlado por ela. Aí eu pergunto, você é livre? Herut, para isto ele nos libertou. Para quê? Lembra? Libertou de, e ele me libertou para andar em boas obras. Amém. Para eu ser servo da justiça. Amém, amados? Amém. Então, com isso em mente, agora que você compreendeu que há 2 tipos de libertação, você já deve ter se encaixado em alguma delas, mas agora nós iremos ler a palavra de Deus, nós iremos ler porções das Escrituras, e ao ler, você, além de se identificar aonde você está, você vai ter uma leitura ainda mais reveladora das Sagradas Escrituras. Amém? Porque agora você também pode estar pensando, pastor, eu entendi tudo isso aí, mas vem cá, a minha Bíblia não é hebraica. Então, quando mostrar a liberdade, eu não vou saber qual é dos 2. Se é um momento inicial ou se é algo que ainda preciso ter. Como que saberei? Observe isso comigo. Nós iremos fazer uma leitura corrida e depois uma leitura pausada. E eu vou mostrar para você que quando estiver escrito liberdade e estiver sinônimos, olha aqui, ó. Hofesh, qual é o sinônimo de Hofesh? Eu fui resgatado, eu fui redimido, tá vendo? Eu fui retirado de um lugar, liberto de. Vai estar essas palavras, sabe? Remissão, redenção, remissão de pecados. Então eu fui resgatado de lá. Agora, aqui, Herut, a palavra de Deus vai me instruir a ter domínio próprio, a amar o meu próximo, a eu me entregar ao meu próximo. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanhe no telão, no Data Show. Aonde, pastor? Estão lançando palavra de vida. Terá, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Abriu? Amém? Amém.
Primeira leitura corrida e depois uma leitura pausada. Olha como que você vai ler, a partir de hoje, as Sagradas Escrituras. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ora, o que é aí? Rufas. Olhe para mim agora. Vamos ler de maneira pausada. Ele nos libertou. Você percebe que há aí um resgate. Ele nos redimiu. Ele nos tirou de um lugar. Qual lugar? Está escrito. Do império das trevas. E ele nos transportou a um outro lugar. Vamos procurar os sinônimos? Continuando, vai dizer o quê? Ó? Na qual, nele, nós temos o quê? A redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém, irmão? Você teve essa primeira libertação? Ao se converter ao Senhor, Ele te resgatou de um lugar de escravidão, de pecado, de uma culpa dentro do seu eu. Ele te tirou de lá. Não teve força sua. Até o seu arrependimento é Ele que implantou primeiramente dentro de você. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é uma obra salvífica. Vamos lá. Apocalipse, mais fácil de achar. Apocalipse, capítulo 1. Nesse nós veremos os dois. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Minha versão pode estar um pouquinho diferente da sua, é a mais atualizada, mas dá para entendermos normal. Vamos lá? Diz assim, ó. Amém, todos? Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama. Quem? Jesus. E pelo seu sangue, o que ele fez pelo seu sangue? Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Vamos ler agora de maneira pausada? Vem comigo. Aquele que nos ama. Quem? Jesus. E pelo seu sangue ele fez algo por nós. Vamos ler? Nos libertou dos nossos pecados. Você percebe que há aí um resgate. Há um lugar que você saiu. Saiu da onde? Dos nossos pecados. Só que, observe, olha aqui para mim. Tem um i aí. Então é assim, ó. Ele te libertou de um lugar. Aí a palavra de Deus diz i. Quando ele fala o i, ele está querendo falar o que? Eu te libertei para. Vamos ver qual é o para? Qual é? É o herut. Vamos ver o que ele diz. E nos constituiu reino e sacerdote. Aleluia! Aí, amados, vem cá. Aí há uma transformação interior. Porque não pode ser sacerdote, aleluia, pensando por seu próprio umbigo. Não pode ser sacerdote sem domínio próprio. Não pode servir diante de Deus e diante da comunidade se não houver o herut. Você observa o que ele está dizendo? Eu te tirei de lá, mas eu não te tirei sem um objetivo. Eu te tirei para o quê? Para você ser um reino de sacerdote. Para você ter uma mentalidade de príncipe, de princesa. E não para viver como no tempo da escravidão. Amém? Amém. Podemos evoluir mais? Vamos lá. Gálatas 5. Acha aí comigo, Gálatas 5. A minha vontade era de ler com você Gálatas 5 inteiro. Como o tempo não permite, eu só vou ler o primeiro versículo. Gálatas 5, capítulo 1. Amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem aonde todo crente gosta. Abre a boca para falar. Vamos lá. Gálatas 5, capítulo 1. Versículo 1, né? Já? Diz assim, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Agora, de maneira pausada, vem comigo. Ele falou de forma contrária aí, não é? Porque ele falou assim, ó. Para a liberdade. Olha aqui comigo, ó. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Foi para Herut que ele fez o Rofesh na tua vida. Foi para um destino final que ele começou a boa obra. Percebeu a diferença? Quando você lê, porque senão você usa esse versículo como... foi para a liberdade que Cristo me libertou, por isso eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer... Não.
Ele está falando, foi para um destino final, foi para uma transformação completa no seu ser, que ele começou a boa obra em você. É um novo entendimento que nos traz essa revelação. Agora eu vou pular, por causa do tempo, para o versículo 13, do mesmo capítulo. Agora, é versículo 13. Acompanhou comigo? Olha para mim rapidinho, antes de nós começarmos a ler. Nós iremos falar sobre esse aqui agora. Vamos procurar o Herut nesse versículo. Se é Herut, o que vai ter? Autocontrole e a consideração com o meu próximo. Vamos lá, vamos ver se é verdade. Vamos lá, versículo 13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aqui na minha versão, esse A está acraseado. Então, à liberdade. A algum lugar. Qual? Herut. Vamos lá. Porém, não usei da liberdade para dar espaço à carne. Sede antes servos um dos outros. Aleluia. Amados, eu não consigo ser servo de você, de qualquer outra pessoa, de um visitante que entra, se eu não tiver domínio próprio, se eu não tiver amor por ele, pelo meu próximo. Então aqui é Herut. Vamos continuar, calma. Servo um dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Tá vendo? Como que fica clara a leitura e o entendimento, inclusive, aonde estamos. Posso fazer a última leitura com você? Romanos 6. Esse é um outro capítulo que eu gostaria de ler pausadamente. Romanos 6. Quando você abrir, eu vou te dar o contexto do que estava acontecendo. Romanos 6, já? Vamos lá, rapidinho. Você que já encontrou, olha para mim. Só para eu te dar um panorama, para a gente não ter que ler todo o capítulo. Esse capítulo é muito interessante, porque Paulo vai fazer uma analogia, uma comparação da libertação de Israel do cativeiro do Egito com a nossa libertação do mundo do pecado. E aí ele vai dizer o seguinte, vocês foram libertos do pecado, então não é para vocês viverem como se ainda estivessem lá. Você está entendendo? Vocês saíram do Egito, então não é para você viver agora como se o Egito ainda estivesse dentro de você, como se você ainda estivesse lá no Egito, até que ele chega no versículo 17, vai comigo, se eu ganhei tempo, né? Versículo 17 e 18, Romanos 6, amém? Vamos lá, primeiro uma leitura rápida, depois uma pausada. Mas graças a Deus, porque noutra hora éramos escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que lhes foi entregue, a palavra. Aí, observa esse final. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vamos lá de novo? Uma vez libertos do pecado. Observou? Fui liberto de um lugar. Rufus. Aí ele vai continuar. Fostes feito. Opa! Aí já é uma transformação no meu interior. O que eu fui feito? Servos da justiça. Lembra que eu falei? Ele deixou de ser escravo? Aí vocês disseram, não, ele não deixou de ser escravo, ele mudou de dono. Então qual foi a diferença? Que ele foi comprado, resgatado, não para ser tratado como escravo. Amém? Amém? Mas isso não quer dizer que nós não somos escravos. Somos escravos de quê então agora? Pela leitura que fizemos agora. Escravos da justiça. Quer ver algo simples? Nós sabemos que o nosso pastor, por exemplo, vende comida. Vamos colocar uns valor simbólico aqui para a gente fazer um cálculo matemático. Vamos dizer que ele venda a R$10. Aí chega um abençoado e paga 20 e vai embora. Deixa eu lhe dizer, ele é escravo. De quê? Da justiça. Na hora que aqueles 20 entrou no bolso, vai na sua consciência, isso não é seu, isso só não vai te trazer prosperidade, isso vai te trazer miséria, devolva, mas não vai pesar nele. Eu sou escravo da justiça com amor. Ei, o abençoado, você esqueceu de pegar o seu troco. Você está entendendo? É ou não é? É algo natural, porque agora a justiça, ela está sobre nós e nós temos sede de justiça, e todo aquele que tem sede de justiça será farto. Aleluia! Mas quem sabe você diga nessa noite, pastor, não, eu não consigo.
eu creio que o Herut ainda não chegou comigo. Por quê, pastor? Sabe? Você pode me dizer assim, ó. Ah, pastor, eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, já vi. Passei por um canal, fiquei. Acessei algo, não parei. Cobicei. Redes sociais. Pastor, eu não consigo. Outro, quem sabe, diga, pastor, é um local. Como eu já muito ouvi. Quando eu vou naquele local, os amigos me oferecem um copo, e depois vai a droga, e depois vai a prostituição, e quando eu vi, já estou no lamaçal do pecado. Eu sempre digo, meu irmão, se a rua A te faz pecar, vai pela Z. Mas foge desse lugar. Quem sabe outro, diga o seguinte. Ah, pastor, o que eu não consigo controlar é a minha língua. Quando eu vi, já falei. Outro possa dizer, é o meu temperamento desenfreado, que parece uma faísca. Quando eu vi, já explodi. Outro, e cada um pode dizer e reconhecer que ainda precisa ser trabalhado. E isto não há nenhum defeito. Entretanto, precisamos reconhecer que na realidade houve apenas uma mudança externa. E ainda precisa ter uma mudança interna. Amém? Amém. Nós precisamos ser de fato livres. Quer ver uma coisa, amados? Só para que você veja a diferença desses dois. Vamos lá, olha aqui para mim, ó, rapidinho. Quando Deus estabeleceu o tempo para resgatar Israel do Egito, estou falando do tempo, ó, chegou, começou, eu vou resgatar vocês. Foi apenas meses, das pragas até o mar se abrir. Foi rápido o Rufus, porque isso é um resgate, é ou não é? Resgatou eles de lá, ou seja, tirou Israel do Egito. Agora, quando eles começaram a andar no deserto, Deus foi tirar o Egito de dentro de Israel. Ah, meu amigo, passou 1 ano, 2 anos, 4 anos, 10 anos, 40 anos perambulando no deserto, para que fosse moldado, quebrado, alinhado. Porque sabe, nesse momento, você está dizendo, peraí, pastor, peraí. A minha mente está fervendo e meu coração está queimando. Eu entendi, eu recebi aí uma revelação, você pode me dizer. Eu posso perguntar qual? E você me diz, agora eu compreendo. Que o crescimento espiritual é diferente do crescimento natural. E eu confirmo com você. Sabe por quê? Porque o crescimento natural, uma criança, ela é obrigada a esperar o tempo determinado, pré-estabelecido, para que ela o quê? Alcance novas fases. E ela é obrigada a isto. Agora, o crescimento espiritual, você vai ver gente que se converteu, bebezinho espiritual, e em 6 meses ela se deixou ser moldado, ela se deixou ser transformada pelo Espírito Santo, a tal ponto que em 1 ano ela já está refletindo as características do varão adulto. Entretanto, precisamos também reconhecer que há cristãos que recebem a primeira libertação, Rufus, mas estão perambulando pelo deserto da vida, sofrendo 10, 20, 30, 40 anos e não conseguem uma transformação. Por quê? Problema do Espírito Santo? De maneira nenhuma, seria uma blasfêmia. Mas por não se permitir ser moldada e transformada. Amém. Nós precisamos compreender a luz das Sagradas Escrituras, senão às vezes dá um nó na nossa mente. É ou não é verdade? É, amados? Ou não? Não, senão eu mudo de assunto aqui. Amados, isso é tão verdade, amados, que quando Paulo ele vai visitar a igreja de Corinto, e os coríntios não estavam avançando, antes estavam voltando. Aí ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: irmãos, eu fui ter com vocês e eu falei como pessoas carnais e não espirituais, como meninos em Cristo. Eu voltei a dar leite materno e não pude conceder a vocês um alimento sólido, porque eu vejo que vocês são carnais, ele disse. Aí ele vai dizer o motivo pelo qual ele identificou isto na igreja de Corinto. Sabe quais foram os motivos? Ele diz o seguinte, ó: ainda são controlados pela sua natureza humana. Vocês têm ciúmes uns dos outros. Vocês têm discussões e brigam entre si. Aí ele vai concluir:
Acaso isto não mostra que são controlados pela sua natureza humana e ainda vivem como as pessoas do mundo? Olha o nível que um crescimento espiritual nos traz. Onde Paulo vai o quê? Confrontar a igreja. Ei, já era para você o quê? Serem mestres. Mas vocês ainda estão bebendo o leite materno e eu não consigo progredir. Vocês ainda são o quê? Bebês espirituais. Paulo estava dizendo à igreja de Corinto. Hebreus 5:12 também vai falar sobre isso. Pessoas que já eram para ser mestre, mas ainda estão caminhando como um bebê. Por causa do quê? Da falta de crescimento espiritual. Por não se deixar ser moldado, transformado, restaurado, liberto, quebrado, restaurado por completo à imagem de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, eu quero ousar crer que você compreendeu isto. De tal maneira que agora eu só vou engrossar o caldo um pouquinho. Eu posso mostrar para você isto que eu estou falando através da filiação. O que é filiação? É o momento na qual eu e você somos chamados filhos de Deus. Amém? Existem dois momentos na Bíblia que nós fomos chamados filhos de Deus. Quais? João 1:12 diz o quê? Aqueles que o receberam e creram no seu nome, é-lhes dado o direito, papel passado, de ser chamado filho de Deus. Pronto. Então você reconhece o quê? Eu sou filho de Deus quando eu me converto. Amém. Só que Romanos 8:14 diz o seguinte, ó. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí você diz, espera aí, a Bíblia está se contradizendo? Eu sou filho de Deus quando eu me converto ou apenas quando todos os meus atos são guiados pelo Espírito Santo? Nós caímos do mesmo detalhe da palavra libertação. Por quê? Porque filhos, no original, tem dois. Quais são? Filhos imaturos e filhos maduros. No original, teikinon e uios. Lá na onde começamos a falar, agora vem comigo e eu vou te falar o mesmo versículo, mudando a palavra no original. Quando você se converteu, foi te dado o direito de ser chamado bebê espiritual do Senhor. Você chora por qualquer motivo. Ainda é um bebê, está crescendo. Amém? Agora, sabe o que significa uios? É quando um filho revela tão fortemente a característica do seu pai que não tem como negar a quem ele pertence. Aleluia. Agora era a hora do aleluia, agora passou, vamos lá. Então vou trocar as palavras. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo em todas as suas atitudes, este é um filho maduro do Senhor. Qual é o outro aspecto que eu posso entender tudo isso que eu estou falando? Através da mentalidade. E eu vou juntar todos os exemplos que eu falei agora. Vem comigo, não deixa a sua cabeça ferver. Quando eu me converti, eu tenho uma mentalidade, como disse no Rolfes, individualista. Como quem? Como um bebê imaturo. Qual o melhor exemplo, amados? Nós vimos aqui várias crianças hoje. Você acha que essas crianças, quando estão de madrugada, elas têm a mentalidade de pensar assim, ó, eu não vou acordar minha mãe não, a bichinha tá cansada. O meu pai passou o dia trabalhando e faz nem meia hora que eu acabei de mamar, então eu vou esperar. Tem a mentalidade para isso? Não tem. Agora, quando eu acesso uma nova realidade, Herut, aonde eu sou um filho maduro, a minha mentalidade, ela não é mais individualista como um bebê. Agora, eu penso de modo coletivo. Por quê? Porque Herut é autocontrole, que é o domínio próprio, e a consideração com o meu próximo. Amém? Pergunto para você, qual é o nosso maior exemplo de Herut? Jesus? Então só é observar como que ele tratava os seus, aqueles que andavam com ele. Vocês andam comigo, amém? Então eu preciso tratar vocês como Cristo tratou os seus. Pergunto, como que Cristo tratou os seus? Está escrito, João 17:12, diz assim, ó. Enquanto eu estava com ele, em tudo, eu os guardei e protegi. Nenhum deles perdi, a não ser o filho da perdição para se cumprisse a promessa. Percebeu o zelo? Percebeu o cuidado com cada um dos discípulos, com cada uma das pessoas que Cristo tinha? Por isso ele diz, João 6,37, todo aquele que o Pai me enviar, toda pessoa que entra na igreja, toda pessoa que tem contato com você, é Deus enviando a você.
Amém. Isso não quer dizer que você não vai ter trabalho de falar, de ir, de evangelizar. Mas todo aquele que Deus o enviar, a palavra de Deus diz o quê? De maneira nenhuma os lançarei. Então, esse é, amados, o motivo pelo qual nós precisamos ter a consciência pelo próximo. Posso ser sincero com você? Existem coisas que eu posso fazer e não faço. Coisas lícitas, é claro. Aí você me pergunta, pastor, se é lícito, por que você não faz? Porque neste lugar, Herut, onde nós temos o domínio próprio e a consideração com o próximo, a palavra de Deus vai me instruir em 1 Coríntios 8:13, que se aquilo que você for fazer vai fazer o seu irmão pecar, tropeçar e escandalizar, é melhor que você não faça. Agora Deus fala para eu não fazer ou para ele, que é o novo convertido? O que é ele que está no mundo ainda, com ela que ainda está andando pelas ruas? Para mim. Por quê? Porque quem tem que ter domínio próprio sou eu. Porque quem tem que amar o próximo sou eu. Não é aquele que ainda está na rua. Amém. Pastor, para finalizar, eu entendi tudo. Novamente. Eu entendi que havia um lugar de escuridão, onde todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, Romanos 3:23. Um cativeiro onde precisávamos ser libertos, aqui ó, um cativeiro que necessitávamos ser libertos, e depois de ser libertos, de maneira externa, necessitávamos ainda ser libertos de nós mesmos. Amém? Aonde eu deixo de pensar de maneira individualista e passo a pensar de maneira coletiva, amando o meu próximo. Agora eu digo para você, você está capacitado para quê? Agora que você não pensa mais como escravo. Bora, amados, vamos lá. Você está capacitado para ser um libertador, uma libertadora, para resgatar outros que estavam na escravidão. Posso te confessar algo? Um escravo não consegue libertar outro escravo. E se conseguisse, seria anarquia e rebeldia, tirania, e Deus não está nisso. Um cego não consegue conduzir outro cego. Aí você me diz, olha, vem comigo, isso é tão forte que Deus separou Moisés, chamou ele quando bebê. Ah, pastor, não foi na sarça ardente? Não, foi quando bebê. Ele colocou ele naquele rio para que ele não tivesse a mentalidade de um escravo, mas que ele crescesse em um palácio, para ter a mentalidade de príncipe. E ao crescer em estatura, ele foi enviado para o quê? Para libertar os seus. Porque agora ele tinha uma mentalidade de príncipe e não de escravo. Quem veio nos libertar? Um escravo? Não, o príncipe da paz. E como que ele veio? Nós falamos no último domingo na qual eu preguei. Isaías capítulo 61. O Espírito do Eterno está sobre mim. E ele me levantou para pregoar a palavra, as boas novas. E para libertar todo aquele que está cativo no cativeiro. Para quebrar as algemas dos prisioneiros. Foi assim que Deus enviou Jesus? E como que Jesus nos enviou? João capítulo 20, versículo 21. Da mesma maneira eu vos envio. Então eu falo, profetizo, decreto sem medo. Você é o próximo Moisés. Você é o próximo Messias. Você é o próximo Jesus que vai libertar os seus, a sua casa, a sua vizinhança, o seu bairro, esta igreja. E aonde quer que o Senhor te enviar, peça as nações que Ele te dará. Nós precisamos romper com uma mentalidade de escravo, de pensar apenas para mim mesmo e começar a olhar de maneira ampla, de maneira coletiva, com amor ao próximo, independentemente de quem o próximo seja. Amém? Preciso falar algo mais? Não, né? Vamos orar ao Senhor? Fiquem em pé, amados. Eu vou fazer 3 chamadas. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pelo primeiro tipo de pessoa. Você que chegou aqui nessa noite, quem sabe que está convidado de alguém, ou ainda está vindo várias vezes, mas reconhece que ainda necessita sair de um lugar onde você não tem forças para sair. O Senhor está te convidando hoje para ser liberto, para ser liberta. Há um Rofesh
te esperando. Há um Rofas te aguardando. Há uma obra salvífica esperando por você. Deus tem poder e autoridade para te resgatar. Você pode pensar, não, pastor, o senhor não sabe o meu passado. Eu fui abusado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu matei, eu roubei. Ei, deixa eu te dizer, não há um buraco tão profundo aonde a mão do Eterno não consiga alcançar e te resgatar. Se você é esse tipo de pessoa que deseja aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós queremos orar por você. Mas quem sabe nessa noite